Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana que vai começar a terceira fase da Copa do Brasil, né? É atropelamento de campeonato em cima de campeonato, aí times que poderiam estar bem em um campeonato não estão, e assim vai, outros acabam conseguindo conciliar essas situações, mas é esse carrossel que é o futebol brasileiro, e ainda, além dos campeonatos, né, internos, né, que temos aí Copa do Nordeste, Copa Verde, temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, temos isso tudo, ainda tem a Sul-Americana e a Libertadores. Então, fica bem complicado, e a dona CBF, para ajudar todos os clubes brasileiros, não vai parar o Campeonato Brasileiro na Copa América. Então, você pensar em qualidade técnica é quase que surreal você pensar o futebol brasileiro tem uma qualidade técnica alta. O que você tem que fazer, o que está se percebendo que muitos clubes estão fazendo, principalmente os clubes de ponta que estão disputando vários campeonatos, eles estão diminuindo a intensidade do jogo. E o jogo está ficando tipo dos anos 70, 80, que era com uma intensidade menor, uma velocidade menor, porque não tem jeito, aí o jogo tem que ser mais cadenciado. Os clubes que não estão em várias competições podem até tentar manter um jogo acelerado, mas os outros têm que faz um gol, faz dois, tem que tentar segurar o resultado, e aí muitas das vezes não é nem culpa muito mais do treinador, é porque o fisiologista, né, apesar de algumas torcidas achar que o treinador não tem que escutar fisiologista, não tem que escutar médico, não tem que escutar nada, tem que botar mesmo, escalar e dane-se. Não é assim que funciona, porque aí se ele estoura um jogador, a culpa é dele. O fisiologista vai falar, ó, bota ele, mas esse aí só vai conseguir jogar 50 minutos. E aí, para você deixar o cara para jogar um pouquinho mais, você tem que cadenciar o jogo, fazer o cara correr menos. Ou seja, o nível técnico dos times, obviamente, vai acabar. Tem jogador que você sabe que ele vai jogar pouco. Vai jogar um tempo e mais um pouquinho e vai ter que sair. A não ser que cadencie o jogo. Aí ele pode ficar mais. E tem vários times, a maioria dos times estão tendo que fazer isso. E aí o nível do futebol, obviamente, que vai cair. Lógico, você fazendo um jogo mais cadenciado, logicamente, que a qualidade técnica vai aparecer, né? Porque quando você faz um jogo muito corrido, aqueles cabeça de bagre, aqueles velocistas que só sabem correr, qualidade técnica quase nenhuma, não sabem bater na bola, não sabem nada, eles vão acabar aparecendo, porque eles vão pelas laterais, vão e voltam, ajudam a marcar, mas geralmente é um cara mais cabeça de bagre, né? Porque ele só usa a parte física, a parte técnica ele tem pouca. E aí esses caras, quando tá um jogo muito corrido, os caras aparecem. Quando é um jogo menos acelerado, um jogo que precisa de mais técnica, esquece, tira ele, porque isso aí não dá. Mas aí é assim que o futebol brasileiro vai vivendo. E, como a gente falou, teremos aí nessa semana os 16 jogos, né? 16 jogos dessa primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Teremos jogos terça, quarta e quinta, se eu não estiver enganado. E aí, só no final do mês de maio que teremos a partida de volta. Ou seja, o seu time faz uma partida nessa semana numa condição que pode estar boa ou ruim, e daqui a 20 dias ou mais, né, você vai fazer uma outra partida que você não sabe qual é a condição que seu time vai estar. Que você pode estar vivendo um momento bom ou um momento ruim. Os times estão vivendo um momento bom hoje, não necessariamente no final de maio vai estar com um momento bom. Então, cara, isonomia aqui no futebol brasileiro é zero. Zero. Isonomia, futebol brasileiro é zero. Tudo é interesse. Tudo tem um interesse. Primeiro do dinheiro e segundo interesse de votos, né? Então, isso é complicado, mas os presidentes dos clubes aceitam isso. Estão tentando, né? Essas ligas aí, mas nem nisso os clubes se acertam, pô. Tem liga isso, liga não sei o que lá, um pede mais. Ou seja, o nego tá cagando pra liga. O nego quer é o dinheiro.
parceiro. A independência é trabalhar o produto de uma maneira melhor. Nem os presidentes estão aí, eles estão cagando para isso. Como é que vai ficar? O negócio é o dinheiro. Aquele ali tá ganhando tanto, eu também quero, senão não vou, eu vou sair daqui. Aí nego fica pulando de galho em galho. É vergonhoso a administração do futebol brasileiro. É por isso que nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. Nunca mais vai ganhar a Copa do Mundo. Porque também gera um montão de jogador Nutella. Um monte. Jogador com amor à camisa, pô, é raro. Tu vai ver um ou outro na seleção. Então, fora aquelas convocações que o cara é obrigado a fazer por causa de empresário. Pô, então, realmente fica difícil. Mas vamos lá para a Copa do Brasil, apesar disso tudo que eu falei, teremos aí esses 16 jogos, a gente torce que tenham jogos bons. Torço para a arbitragem não atrapalhar, mas isso é impossível, né? A arbitragem não atrapalhar, isso esquece. Isso aí... tem algumas coisas na vida que você sabe que você não tem como fugir. Uma é da morte, você não tem como fugir da morte. E outra é que os árbitros vão fazer cagada. Isso é certo. A princípio, só estou falando cagada de erro, dele ser ruim. Não estou nem falando de segundas intenções. Tá? Não estou nem falando isso, que na verdade tem que se investigar. Será que o Dexter é tão louco assim? Sinceramente, eu não tenho tanta certeza assim. Se o Dexter, dono da SAF do Botafogo, é tão louco assim. Não tenho tanta certeza disso. Bom, mas vamos lá. E tá por isso que eu não gosto do VAR. Eu acho o VAR aqui no Brasil um escárnio, né? Vamos lá. Então vamos falar sobre a Copa do Brasil. Jogos, como eu falei, terça, quarta, quinta e... Não, terça, quarta e quinta. Só. Terça, quarta e quinta. Teremos terça-feira 3 jogos. Quarta-feira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos na quarta e... Não, 7 não. 8 jogos na quarta e 1, 2, 3, 4, 5 jogos na quinta-feira. Então é sobre esses jogos que a gente vai falar. Vou dar aqui os meus palpites, tá? Rapidamente, para não ficar um vídeo muito longo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que está entre aí esses 32 times, ou aqueles que já saíram dessa competição, aqueles que nem entraram nessa competição. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Nessa terça-feira, dia 30, né? Dia 30 de abril, último dia do mês de abril, teremos às 7 horas da noite, Bahia e Criciúma. Tem favorito? Para mim tem favorito. Para mim o favorito é o Bahia, né? Você olhando rapidamente, o Bahia é um time mais qualificado que o time do Criciúma. O time do Bahia é mais qualificado. Porém, entretanto, contudo, você não pode menosprezar o Criciúma. O Criciúma, no Campeonato Brasileiro, deu uma porrada no Vasco, 4-0 aqui em São Januário. Até o jogador do Criciúma falou, mas o Vasco não é mais time grande. É por tudo que o Vasco vive, né? Não é muito... Ele não está muito fora da realidade, na boa. Ele não está muito fora da realidade falar que o Vasco já foi grande e hoje não é mais. A torcida do Vasco é gigantesca. A torcida do Vasco é gigantesca. A torcida do Vasco é uma das 3 ou 4 do Brasil que tem torcedor no país todo. É a torcida do Vasco. Mas o clube foi diminuindo. E aí, as gerações que vão chegando, já vai acompanhando. Tem muita geração que, quando começou a entender de futebol, o Vasco era a segunda divisão, era a Série B.
Então ele não pegou a história do Vasco. Então a visão que ele tem é essa. É igual... Não, eu ia citar um caso meu aqui. Eu vou citar. Na minha infância, quem eram os principais clubes aqui do Rio para mim? Por causa dos momentos. Flamengo, Fluminense, Vasco e América. Ué, cadê o Botafogo? Na minha infância o Botafogo não ganhava nada. Nada. Só tinha time ruim. Até o Bangu tinha mais time que o Botafogo. Bangu e América. O América chegou aí a disputar título do Campeonato Brasileiro, o Bangu também. O Botafogo não disputava nada. Então eu não vi o Bangu, o Botafogo, como eu falava, um gigante. Eu não vi Garrincha, porra. Eu não peguei a época de Garrincha. Eu peguei depois. Aí depois, já em 95, aí eu já não era tão pequeno assim. Eu já era adulto em 95, né? Foi em 95 quando o Botafogo ganhou o título, acho que foi. Aí já era outros 500. Mas na minha infância, quando eu era pequeno, porra, pra mim o Botafogo não, o Botafogo grande não. Pra mim eu enxergava o América. Então é disso que eu tô falando. Então o cara vai crescendo, vai vendo. Eu não sei se ele falou de sacanagem ou se não falou. Mas o que ele falou em relação ao Vasco, ele não está muito errado. Então, o Criciúma, óbvio, você vai pegar folha salarial, você vai pegar gasto, você vai pegar... O Bahia é favorito. Porém, o Criciúma é enjoado. É um time muito competitivo. E lembrando, eles empataram com o Atlético Mineiro lá em Minas e ganharam do Vasco aqui. Você pega hoje o Criciúma no Campeonato Brasileiro está aqui na 10ª colocação, com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. O Criciúma não perdeu. E o Criciúma só tem 3 jogos. Então, cara, o Bahia sim é favorito. Joga em casa. Eu não estou falando do favoritismo de se classificar. Eu estou falando de favoritismo do jogo. Tá? Então, Bahia e Criciúma. Para mim, o Bahia é favorito. Mas vai ser um jogo encardido. Vai ser um jogo chato. Talvez esse jogo pro Bahia seja muito mais complicado do que a torcida imagina. Porque tu sabe que tem torcedor. O Criciúma voltou agora pra Série A. Porra, Criciúma não vai por esse caminho que vai se arrasar. Talvez esse jogo do Bahia seja muito mais difícil do que o jogo de volta. Por quê? Porque o Criciúma rende muito mais jogando fora de casa do que em casa. Até pelos componentes, pelos jogadores que tem. Cara, jogo complicado. Mas pra mim ou dá Bahia ou dá empate. Pra mim o Criciúma não vence. Mas dá Bahia ou dá empate. Não vou ficar surpreso se dá empate. Beleza? O time do Criciúma é bem certeiro. Então Bahia tem que abrir o olho. De novo, vou de Bahia ou empate. Tá? Bahia é favorito. Porém, entretanto, contudo, não desdém do Criciúma. Também na terça-feira, Operário e Grêmio. Você olhando logo de cara, você tem um time da Série A contra um time da Série B. O Operário, deixa eu pegar aqui, tá na 4ª colocação com 2 vitórias na Série B. E o Grêmio tá aqui na 9ª colocação em 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Cara, mando de campo do Operário. Jogo complicado. Não vai ser um jogo fácil, não. O Operário vai querer levar chance pro jogo de volta. Eu vou de empate. Operário e Grêmio, eu vou de empate. O Operário vai jogar, lógico, para ganhar, mas não vai querer perder. Então eu vou de empate entre Operário e Grêmio. Operário é outro time competitivo,
Que a torcida do Grêmio também não pode achar, tá na Série B. O Criciúma subiu agora para a Série A. Não vai por aí que vai se arrasar. Então, Operário e Grêmio, eu vou de empate. Também na terça-feira, Atlético Mineiro e Sport. Atlético Mineiro está bem na Libertadores. Atlético Mineiro está aqui na segunda colocação no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias e 2 empates. E o Sport está na segunda colocação da Série B com 2 vitórias. Lembrando que só tem 2 rodadas. Cara, jogo encardido também. Mando de campo do Atlético. O Sport vai jogar para não perder. O Sport vai jogar para não perder. Mas o time do Atlético Mineiro é superior. Nesse confronto aqui do Grêmio com o Operário, para mim o Grêmio é o favorito, mas vai dar empate. E nesse jogo aqui, Atlético Mineiro e Sport, o Atlético Mineiro é favorito. Mas eu não vou me surpreender se der empate. Não vou me surpreender se der empate Atlético Mineiro e Sport. Mas eu vou de Galo. Para mim o Galo vence o jogo. Para mim o Galo vence o jogo. Ele é uma vantagem para definir em Pernambuco. Mas Atlético Mineiro e Sport, outro jogo complicado, os 2 times, tá? Mas eu vou de Galo. Galo ou empate. Sampaio Correia e Fluminense, na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado. Sampaio Correia e Fluminense. Fluminense é o favorito, mesmo jogando fora de casa e não jogando nada. Mesmo o Fluminense não jogando absolutamente nada, jogando fora de casa, para mim o Fluminense é favorito. Para mim o Fluminense vence o Sampaio Correia. Dá Fluminense nesse jogo. Também na quarta-feira, Brusque e Atlético Goianiense. O Brusque na Série B está na 8ª colocação com uma vitória e uma derrota. E o Atlético Goianiense aqui na Série A está lá na 19ª colocação. Apenas um empate. 3 derrotas e um empate. Brusque e Atlético Goianiense. Brusque e Atlético Goianiense. Cara, esse jogo aí, sinceramente, pra mim, não tem vantagem. Pra mim, não tem vantagem. Pra mim, esse jogo aí pode acontecer qualquer coisa. Brusque, Atlético, empate. Pra mim, não vejo favorito nesse jogo. Brusque, Atlético Goianiense, não vejo favorito. Pra mim, pode dar qualquer resultado. Também na quarta-feira, Souza e Bragantino. Souza e Bragantino. Cara, o Souza que tá na Série C, se eu não estiver enganado. Bragantino, Série A. Eu vou de Bragantino. Para mim o Bragantino é favorito. E para mim o Bragantino vence o Souza. Mesmo jogando lá. Para mim, Bragantino vence. Não acho que a cobra vai fumar lá não. Para mim vai dar massa bruta. Para mim o Bragantino vence o Souza. Ipiranga e Atlético Paranaense. Ipiranga e Atlético Paranaense. O Ipiranga também deve ser Série C, se não estiver enganado, Série C ou Série D. E o Atlético Paranaense está aqui na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Não fez um grande jogo o Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas para mim o Atlético Paranaense é favorito. Para mim ou dá empate ou dá furacão. Para mim ou dá empate ou dá furacão. O Ipiranga vai querer tentar, quem sabe, né? Levar alguma vantagem fora de casa, conseguir um empate. O Atlético Paranaense vai para dentro em casa. Mas eu acho que dá ou empate ou furacão. Também na quarta-feira, outro jogo interessante. Fortaleza e Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama, seu treinador caiu. O Vasco da Gama tomou uma sonora goleada pro Criciúma. Entra, né, com a moral lá no pé. O favorito é o Fortaleza. Fortaleza fez uma partida, né, contra o Bragantino, que merecia ter até vencido, mas pecou muito no último passe, mas jogou melhor. Fortaleza e Vasco, o time do Fortaleza é melhor do que o do Vasco. Acho que não dá nem para comparar muito. O time do Fortaleza é melhor. Mas é um jogo difícil. O Vasco vai querer se superar.
Apesar de muita gente já não falar, o Vasco não é grande como era, coisa e tal, né? Que aí você pode concordar ou discordar, e aí vai da pessoa, mas você não pode desmerecer a camisa do Vasco, que é uma camisa pesada. Apesar de ter um time muito limitado, né? Mas o Fortaleza é favorito. Para mim, ou da Fortaleza ou da empate. Mas tendendo mais a da Fortaleza. Para mim, eu vou mais, até por um momento conturbado que o Vasco vive, para mim eu vou de Fortaleza. E um pouco com uma chance menor de empate. Mas para mim, Fortaleza e Vasco da Fortaleza. Só não pode desdenhar do Vasco, tá? Só não desdenhe do Vasco. América de Natal e Corinthians. Corinthians vem oscilando aí, acabou ganhando e ganhando bem do Fluminense, né? Ganhando bem do Fluminense. O América de Natal acho que está na Série C, se não estiver enganado, ele caiu para a Série C ano passado. É um time de Série A contra um time da Série C, né? Cara, Corinthians e América de Natal. Corinthians embala, né, com essa vitória em cima do Fluminense. Para mim, da timão. Para mim, o Corinthians vence o América de Natal. América de Natal e Corinthians. Natal, Currais Novos, terra do meu amigo Diego, lá de Currais Novos. Um abraço. Apesar que o Diego não é América. O Diego é ABC, né? Se eu não estiver enganado. Mas, para mim, da Corinthians. Corinthians vence o América de Natal. Também na quarta-feira, Internacional e Juventude. Clássico gaúcho, né? Se enfrentaram aí na semifinal do Campeonato Gaúcho. O Internacional está aqui na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E o Juventude está na 12ª colocação com 2 empates, 1 derrota e 1 vitória. Também está fazendo uma campanha bem interessante de Juventude. É um jogo complicado. Jogo bem complicado. Acho que o Juventude joga pelo empate. Juventude joga pelo empate, o Internacional tentando fazer o seu resultado. Cara, Juventude e Internacional. Juventude e Internacional. O Internacional empatou em casa contra o Atlético Goianiense 1-1 pela última rodada, né, cara? Internacional e Juventude. Internacional e Juventude. Cara, eu vou de Internacional ou empate. Internacional ou empate. Quem é o favorito? Cara, eu vejo um leve favoritismo pro Internacional. Mas a gente já viu o que aconteceu no Campeonato Gaúcho. Tá? Eu vejo um leve favoritismo pro Internacional. Mas esse primeiro jogo, ou da Inter, ou da empate. Quarta-feira também, dia 1º, Flamengo e Amazonas. Mando de campo do Flamengo. Você olhando assim, Amazonas, Série B, subiu agora para a Série B. O Amazonas está aqui. Cadê o... Aqui o Amazonas. Está na 13ª colocação, com a vitória e uma derrota e um empate. E o Flamengo está aqui na 8ª colocação da Série A, com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo vive um momento de oscilação. Tem jogadores machucados que provavelmente não vão jogar, tipo Pulgar, Arrascaeta. O Tite está vivendo, na verdade, o primeiro momento de instabilidade, né? E também a estabilidade na parte física, né? Algumas reclamações, contestações dos jogadores não, da torcida. Mas o Flamengo é favorito. Não tem como você não falar que o Flamengo é favorito para esse jogo. O Flamengo tem que tentar fazer o resultado nesse jogo. O Amazonas tem um time experiente, mas eu vou de Flamengo. Tem condições do Amazonas empatar? Sim, né? O Flamengo tem uma dificuldade quando joga com o time todo atrás. E o Amazonas vai jogar atrás tentando uma bola ou outra ali numa transição, mas vai jogar todo atrás. O Flamengo está com essa dificuldade de infiltração. O Flamengo no jogo contra o Botafogo, acho que deu um chute em direção ao gol só. Então o Flamengo tem esta dificuldade e vem de uma derrota. E vai ter desfalques. Mas acho que dá Flamengo. Para mim, o Flamengo vence o Amazonas. Há um placar elástico? Aí eu já não sei. Mas eu acho que o Flamengo vence essa primeira partida. Aí na quinta-feira temos Botafogo e Vitória. O time do Vitória
bem competitivo, mas o Botafogo é favorito. O Botafogo é favorito, vem num momento bom, com um treinador novo, vem subindo de produção, é o líder do Campeonato Brasileiro, perdeu a primeira e ganhou as outras 3. O Vitória, que também é Série A, tá na parte de baixo da tabela, tá ali na 18ª colocação, com 3 jogos, 2 derrotas e um empate, né? O Botafogo é favorito. O Botafogo é favorito, chega em casa e vem empolgado por ter vencido o Flamengo por 2-0, né? E tá vivendo um bom momento. Para mim, o Botafogo vence o Vitória. Para mim, dá Botafogo. A empate pode acontecer, mas acho difícil. Para mim, vence o Botafogo essa primeira partida. Para mim, vai ser zebra se o Vitória empatar? Não vai ser zebra se o Vitória empatar. Mas eu acho pouco provável. Para mim, dá Botafogo. Também na quinta-feira, Águia de Marabá e São Paulo. Estou gravando na segunda-feira, o São Paulo ainda joga com o Palmeiras, 8 horas da noite, segunda-feira. Um clássico paulista, segunda-feira, 8 horas da noite. É de matar, né, irmão? Mas é CBF. É Águia de Marabá e São Paulo. São Paulo é o favorito. Independente do que aconteça no jogo contra o Palmeiras, o São Paulo é favorito. E para mim, dá São Paulo. Para mim, o São Paulo vence o Águia de Marabá. Para mim, dá São Paulo um empate. Pode acontecer, mas para mim, o resultado mais provável é a vitória do São Paulo em cima do Águia de Marabá. CRB e Ceará. Confronto nordestino. Confronto de clubes da Série B. O Ceará ainda vai jogar essa noite, né? O Ceará ainda joga essa noite. O Ceará só tem um jogo na Série B que empatou. Vai jogar contra o Mirassol, né? O CRB já tem 2 partidas, o CRB empatou uma, perdeu a primeira e empatou a segunda, né? Ceará e CRB. Cara, jogo equilibrado, cara. Mano de campo do CRB, jogo equilibrado, cara. Jogo equilibrado. CRB e Ceará, eu vou de empate. CRB e Ceará, eu vou de empate. Pra mim, eu vejo um equilíbrio. Acho o time do Ceará melhor. Mas nessa primeira partida eu vejo um equilíbrio entre CRB e Ceará. Vejo um equilíbrio. Até pelo fato, né, do CRB ter um tempo maior para descansar. O CRB jogou no sábado. Contra o Amazonas. E agora só joga na quinta-feira. O Ceará não. O Ceará ainda joga nessa segunda-feira. Então, pelo fato físico, eu boto no equilíbrio. Então, CRB e Ceará, eu boto o equilíbrio, para mim dá empate. CRB e Ceará dá empate. Palmeiras e Botafogo. Como eu falei, o Palmeiras ainda joga nessa segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está aqui na 14ª colocação com 4 pontos em 3 jogos. Uma vitória, um empate e uma derrota. E agora vai saber. E tem o Botafogo, que está na Série B. O Botafogo está aqui na 11ª colocação com 2 empates. São times. São Paulo, um time da capital com um time do interior. Mano de campo do Palmeiras, né? Independente do que aconteça no jogo contra o São Paulo. A não ser que o Palmeiras tome uma sonora goleada. E aí pode dar uma balançada. Mas mesmo assim, acho que não. Palmeiras e Botafogo. Para mim, ou dá Palmeiras ou dá empate. Palmeiras ou empate nesta quinta-feira, dia 2. Mano de campo do Palmeiras. E fechando aqui os nossos palpites. Goiás e Cuiabá. Cuiabá, Série A. Cuiabá é o último colocado, com 3 jogos e 3 derrotas. E o Goiás está aqui na 5ª colocação do grupo B, com 4 pontos. Um empate e um empate e uma vitória. Mano de campo do Goiás. Cara, Goiás e Cuiabá. Outro jogo equilibrado. Jogo bem equilibrado. Cuiabá não vem numa fase boa. Goiás e Cuiabá. Cuiabá não vem numa fase boa. Eu vou de Goiás ou empate. Goiás ou empate. Tendendo um pouquinho mais para vitória do que para o empate. Então eu vou de Goiás, o empate no momento do Cuiabá não é bom. E
os times, apesar do Goiás estar na Série B, eu não vejo uma vantagem muito grande do Cuiabá em cima do Goiás. Tá? Então eu vejo um certo equilíbrio. Então, na minha opinião, ou dá Goiás ou dá empate. E aí, os jogos de volta é só no dia 21, 22 e 23 de maio. Ou seja, daqui a quase um mês. Então tá aí a minha análise e os meus palpites para essa rodada, para esse primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!